O Sindipro-Aduel quer dar voz aos docentes para explicar aos cidadãos a importância das pesquisas e das atividades extensionistas desenvolvidas pela universidade na formulação de conhecimentos e respostas aos problemas da sociedade. Embora esta seja uma necessidade recorrente, com a crise sanitária provada pela pandemia da Covid-19, sabemos que só a ciência pode apresentar soluções para os problemas sociais e políticos contemporâneos. A necessidade também se reforça diante do sistemático desmonte do financiamento das pesquisas, da extensão e das universidades públicas como um todo, que redundou no rebaixamento da capacidade do país para enfrentar, por exemplo, o urgente e gravíssimo problema da pandemia. Nessa edição da campanha em defesa da ciência da Universidade Pública, estamos conversando com Moisés, professor do CCE da UEL. Tudo bem, Moisés? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Você pode dizer o seu nome completo, onde se formou e qual a sua atual titulação? Meu nome completo, Moisés Alves de Oliveira. Eu me formei na Universidade Estadual de Maringá, UEL, na década de 90, em Química. Fiz mestrado também em Química Ambiental na Universidade Estadual de Maringá e fiz o meu doutorado em Educação Básica na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, no início do ano 2000. Atualmente, eu sou professor do Departamento de Química da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e trabalho em linhas muito diversas, mas a minha formação básica, os meus interesses de pesquisa hoje estão articulados aos estudos culturais das ciências. Sobretudo naquilo que tem a articulação com aplicações e estudos e discussões básicas sobre os trabalhos ligados às imagens de exclusão, né, de como a ciência opera dentro das margens daquilo que não é visível pelos discursos hegemônicos da ciência. Tá certo. Você poderia descrever um pouquinho mais dessa linha de pesquisa e há quanto tempo você se dedica a ela? Bom, essa linha de pesquisa nasce no meu doutorado, em que fui para o Rio Grande do Sul estudar com o professor Alfredo da Veiga Neto, com o professor Ático Chassot, com o professor Tomás Tadeu da Silva, Sandra Coraza, que são teóricos, digamos assim, que vem discutindo bastante a ideia de que a universidade ela não se limitaria ou ela não funcionaria exclusivamente dentro dos limites do que se chamaria de uma epistemologia, mas sim de um movimento, sobretudo dentro das ciências, de um movimento que se chamaria transepistêmico, ou seja, toda a ciência é constituída dentro de uma condição política, dentro de uma condição que se dá, né, nos atravessamentos, nas formas, nas negociações que se dão para a produção de um significado e quais são os jogos de poder que constituem esses significados. Bom, com isso, a partir do doutorado, eu compreendi que seria muito produtivo se nós imaginássemos a ciência a partir dessa ideia de produzir significados, e não a de produzir uma ciência a partir de movimentos que nós podíamos dizer racionais, mas de uma política de produzir conhecimentos. Com isso, ampliou-se muito a maneira de olhar o que seria considerado ciência dentro desse panorama. A partir daí, comecei a olhar mais nitidamente os trabalhos que são feitos a partir de movimentos que ficam fora do âmbito discursivo que se dá a partir da escola, a partir da própria formação dos cientistas, e olhar como é que a sociedade cria os seus caminhos, né, produz as suas formas de olhar, cria os seus discursos daquilo que nós poderíamos chamar
de uma ciência que se deslocaria, portanto, né, dessa definição epistemológica das quais as academias, sobretudo as academias da área da ciência, buscam se espelhar. Abriu-se, portanto, uma imensa condição de trabalho, de olhar, de pensar do que se poderia pesquisar, do que se poderia discutir, do que se poderia problematizar a partir dessas outras vozes, dessas vozes que ficariam interditadas pela própria forma com que a ciência, né, institui os seus discursos na sociedade. Bom, dentro dessa perspectiva, eu criei, logo que voltei no doutorado, em 2005, eu criei um grupo chamado GES, né, o Grupo dos Estudos Culturais das Ciências e das Educações. Ciências e educações, então, no plural, justamente para provocar e para dizer da ideia, né, de que nós operamos num conjunto plural, tanto de educações quanto de ciências. E, a partir desse grupo, muitas pesquisas foram desenvolvidas envolvendo ambientes que são considerados ambientes não acadêmicos ou não científicos, pelo menos não dentro das definições mais tradicionais do que se daria por aí. De 3 anos para cá, eu venho coordenando também um mestrado profissional em Química em Rede Nacional, o ProfQui, e que também tem se preocupado bastante em muitos aspectos, articulado esse grupo GES que eu venho coordenando, esse grupo de pesquisa, buscando elaborar e desenvolver projetos que ligasse e linkasse essa ideia, né, de uma ciência plural, de uma ciência que escapa às definições que são usualmente definidas dentro da academia. Tá? Tenho alguns projetos que me chamam a atenção, eu tenho hoje pelo menos 11 projetos desse em funcionamento, alguns mais especificamente ligados, né, a atingir diretamente a população, e outros que buscam a compreensão de como já, né, essa população vem agindo e interagindo dentro desses ambientes de trabalho. A mídia e a maneira com que as mídias propõem e produzem, né, formas de significações científicas são de grande interesse por boa parte dos meus orientandos, dos alunos que desenvolvem pesquisas junto comigo, e alguns outros que trabalham no campo mais diretamente ligado a essas pessoas, né? Dentro desses projetos, a ideia, né, de um mestrado, junto à forma com que os índios lidam e traduzem os processos científicos a partir das aulas de ciência em cursos preparatórios para o ingresso na universidade, a partir de uma noção decolonialista, ou seja, de como é que vão se operando os discursos, as relações de poder que vão instituindo o índio, como o índio vai se negociando os seus papéis junto às universidades a partir, né, de uma noção de ciência que é colocada pela universidade, nesses cursos que a universidade faz para acesso a esse índio, e como é que o índio negocia esses significados, colocando também, já nesse processo, né, de tradução do processo científico, também parte de suas culturas que vão impregnando a universidade, vão hibridizando a universidade com essas formas discursivas. Eu acho isso extremamente válido, extremamente produtivo, porque a partir do momento que a universidade procura, a partir de uma atividade extensionista como essa, criar um movimento de inclusão, essa inclusão ela não se dá de forma purificada. Essa inclusão vem com a universidade recebendo, certamente,
muitas daquelas culturas indígenas que vão sendo incorporadas dentro da cultura da universidade. Essa incorporação da cultura indígena na universidade vai criando essa riqueza, esse multiculturalismo que a gente tanto deseja para a universidade. Incluindo-se aí, obviamente, os desafios que esse tipo de atividade extensionista dão para que a universidade reveja, repense seus papéis enquanto produtora de um conhecimento que seja plural e que seja mesmo ligado às noções da diferença e não das identidades. Um outro projeto que eu tenho muito interesse foi um projeto desenvolvido dentro do mestrado profissional em Química, o ProfQuim, na cadeia, na PEL2 aqui de Londrina, por um dos meus alunos de orientação, da qual ele, em vez de nós levarmos da universidade algum conhecimento dentro da área da química, que é a minha área de atuação básica, nós fomos perguntar, né, aos detentos o que eles já sabiam fazer lá e qual seria o papel da universidade como uma mão de ajuda para o entendimento dessas atividades que esses presos estão lá. Foi surpreendente para nós essa atividade quando o aluno, então, teve autorização para fazer, né, um processo de estudos dentro da PEL2, como é que os presos usavam os conhecimentos que eles tinham a partir de uma conexão extremamente rica das culturas familiares, das culturas, né, das brincadeiras infantis e dos recursos disponíveis dentro da cadeia, que são escassos, para fazer os carrapichos, né, os carrapatos, perdão, né, os carrapatos. Do que consiste esses carrapatos? Os presos não têm, né, os detentos não têm nas cadeias recursos suficientes para lugares onde pendurar suas roupas, pendurar as comidas dentro do que eles chamam de cubículos. O que eles recebem é um espaço com algumas prateleiras onde que eles fazem cama e um banheiro coletivo em que, em geral, habitam ali numa sala de 8 metros quadrados entre 7 a 8 detentos. Portanto, não há ali nenhuma privacidade. Quer dizer, esse sujeito, ele precisa se sujeitar ao coletivo, querendo ou não. Bom, o que eles fazem, então? Não tendo recursos para fazer nenhuma divisória, eles conquistaram um conhecimento para fazer o que eles chamam, portanto, de cola e colocar lá os carrapatos na parede. Constitui no quê? Pegam o macarrão que eles recebem das marmitas. O macarrão de uma marmita só não é suficiente para que eles façam essa cola, então eles coletam o macarrão que vem de todas as marmitas, abrem mão, portanto, de consumir a comida para fazer essa cola, usando uma técnica muito criativa, muito interessante, né, de macerar esse macarrão com o mínimo de água possível, não antes de lavar muito bem para tirar qualquer resíduo de óleo dos temperos que vem no macarrão, caso contrário, a cola não vai funcionar, e tudo isso eles desenvolvem por eles mesmos, né? E depois disso, passam essa cola que é extraída a partir de um processo de coagem, de filtragem, como que, para passar num tecido, e esse tecido é colado na parede, e depois de seco vira uma cola muito resistente, o suficiente para eles pendurarem alimentos, porque tem muito rato, tem muitos vetores, né, baratas, ratos dentro dos cubículos, e se você não protege os alimentos, esses animais vão interferir, né, na qualidade deles. Para fazer cortinas, para separar o banheiro do resto
do pequeno cômodo da qual eles vivem, nos cubículos, para separar as camas com cortinas, tudo isso é para pendurar roupas, para secar, feita a partir dessa cola. Bom, o interessante dentro desse trabalho que a universidade faz, em vez de levarmos o conhecimento, tentarmos também negociar e tentar compreender como essas ciências são feitas dentro desses cubículos, me parece sempre muito produtivo, no sentido de que a ciência está funcionando, ela funciona dentro da teia social, e funciona de forma contingente. Ou seja, a ciência se dá no limite daquilo que as necessidades vão conduzindo o sujeito a criar formas de subsistência, de sobrevivência, a partir de uma conexão que não é muito diferente daquilo que nós fazemos dentro da universidade. Por que dizemos isso? Neste caso, por exemplo, da fabricação de cola, um dos detentos vinha dizendo, né, de que brincava de fazer cola com farinha para colar as pipas, né, colar aquilo para soltar a pipa. Então, é feita com farinha e água. Colava-se o papel a partir dali e a gente podia brincar. Eu também fiz isso, né, quando era criança. E não é uma condição que nós aprendemos como criança a partir de uma condição cultural, de uma rede cultural que vai instituindo as formas de você criar os mecanismos das quais a tua vida passa a fazer sentido. É nisso que os estudos culturais, esse grupo que eu trabalho, vem buscando. Quer dizer, como, a partir de uma certa condição, uma atividade passa a significar, passa a ter significado, não depende exclusivamente de uma condição racional, mas de um conjunto grande, né, de elementos que inclui, obviamente, né, as heranças culturais, a história cultural de um povo, né, os hábitos e os costumes que vão se instituindo, vão se reconfigurando, vão sendo relidos, ou para dizer nos termos do Deleuze, eles vão sendo reterritorializados de acordo com as condições e as contingências locais, vão demandando um espaço de criatividade. Bom, foi muito interessante esse projeto dentro da cadeia, porque nós, que pretendíamos, a princípio, levar algum conhecimento da universidade para eles, ficamos paralisados frente à criatividade dos presos na fabricação dessa cola, que também pode ser feito com sabão. Eles fazem também com sabão, dependendo dos recursos que eles têm para fazer essa cola. E o que nós poderíamos dizer em termos da química seria quais são as interações químicas que acontecem ali dentro do macarrão, né? Como é que o macarrão se torna, o que é a farinha em termos de uma composição química, quais são as ligações, por que ela consegue fazer uma cola ou não. O interessante disso é o quanto nos pareceu um pouco irrelevante esses conhecimentos absurdamente técnicos que nós temos dentro da academia para realmente dar conta das necessidades culturais e das necessidades como é que eu vou dizer? Me escapou o termo agora, né? Das necessidades que são necessidades emergenciais, né, daquele momento para os presos, as cotidianas, as necessidades cotidianas que aqueles presos ou aqueles detentos, eles não gostam muito do termo preso, eles gostam detento, para eles é melhor. Uhum. De como é que essa condição acaba sendo pouco relevante para eles. Isso faz a academia, esse processo, portanto, da academia se abrir, né, se expor a essa ideia da extensão, tem para nós, dentro do GES, um outro sentido. Extensão, para nós, não é a academia levar os seus conhecimentos. Estender é criar, de fato, um ambiente que seja do coletivo, ou seja, abrir a universidade a outras formas de pensamento, a outras maneiras de dar conta das soluções.
E com isso, certamente, a universidade aprende e agrega muita riqueza no seu trabalho. Muito interessante, Moisés, as pesquisas, esses trabalhos que você desenvolve, né, com mestrandos, no mestrado também. Eu queria só pedir se você pudesse para explicar para um público leigo que não conhece a universidade ou talvez não tenha achado muito complexa a sua explicação anterior, qual a relevância dessa pesquisa ou extensão desenvolvida, né, para o público? Como você descreveria essa? Ok. Bom, quando a gente fala em importância, é sempre pensando naquilo que seria de impacto mais imediato, ou importância no sentido, talvez, muito mais perigoso de imaginar que importância nos remeta a uma noção um pouco, talvez, de um uso muito imediato, né? A universidade, ela ainda funciona dentro de uma ideia de que muito do que a gente pesquisa talvez não tenha um uso tão imediato quanto a gente queira imediatamente. Mas, sobretudo, neste caso, essa pesquisa, eu vou citar mais detidamente a questão dos presos, a de que esses presos, além de, quando fizeram esses cursos, eles recebem uma remissão de pena, ou seja, a cada hora que eles passam com a gente, eles ganham 1 hora também, né, de remissão de penas. Isso para nós que vivemos aqui, né, no espaço, hoje nós estamos um pouco confinados, cada um nas suas casas, mas é um confinamento muito, muito diferente de estar confinado dentro de uma prisão, o quanto é importante para eles, esses detentos, que fazem contas de minutos do tempo de ficar presos lá dentro, o quanto a universidade participar e ir até eles e fazer esses cursos e dar esses certificados e o quanto essas remissões de pena são importantes para eles. Parece para nós pouco, mas para eles é realmente muito importante. Uma outra situação de retorno é a ideia da emancipação, né? Da ideia de como essa diferença, esse contato que o meu aluno teve com esses presos, acaba criando nesses presos também algo da qual eles não estão muito acostumados lá, de que eles foram os professores, eles foram os protagonistas, eles ensinaram, eles fizeram um trabalho, né, de educação. Eles criaram um processo educacional que foram, de certa forma, ensinando quem estava lá, esse meu aluno, sobre como é a vida deles. Isso produz, obviamente, né, um tipo de autoestima, né, uma vontade de viver, uma vontade de voltar, né, a fazer parte, né, de um conjunto social muito intenso, muito grande. Obviamente, isso não é tudo, não vai resolver todos os problemas, né, que os presos têm, mas ajuda imensamente a gente formar aquilo que nós buscamos dessa sociedade, uma sociedade que seja, ao mesmo tempo, plural, ao mesmo tempo que possa admitir, né, que todo mundo tenha sua forma de pensar, sua liberdade, mas que também saiba viver no coletivo. Eu penso que um trabalho de extensão com um projeto como esse, onde a gente dá voz àqueles que estão interditados de voz, duplamente interditados, né? Interditados porque ninguém quer ouvir um preso, e interditado porque está lá mesmo, preso dentro de um espaço físico quase inacessível, ajuda e ajuda muito, né, no coletivo, a universidade vai ajudando e contribuindo para que esses presos, quando saírem de lá, saiam com também essa pequena vontade de contribuir, essa pequena vontade também de dar alguma contribuição, de que sabem fazer alguma coisa importante, que podem fazer contribuírem para a sociedade de formas produtivas e positivas. Ajuda assim? Melhora desse jeito?
Acho que sensacional, né? A gente pensando dessa forma, como tornar um ser humano que parece que está deslocado e fora da sociedade reintegrado, né? Sim, sim. Eu acho que se tem aí um papel importante dentro desses trabalhos, passa certamente por essa vontade, por essa lógica. E Moisés, para finalizar, você poderia descrever o apoio que você tem recebido do Estado, da universidade, para desenvolver esse tipo de pesquisa e atividade, seja financiamento, bolsas, insumos ou algo do tipo? Muito bem. Bom, os projetos que nós temos são a boa parte deles financiados pela CAPES. Os projetos que eu desenvolvo dentro do GS, a maioria deles são projetos que a gente encampa dos próprios alunos, né? Eu não tenho por hábito impor um projeto único para os alunos, mas de cada um deles terem liberdade de propor os seus próprios projetos, e a maioria desses projetos são financiados pelas bolsas da CAPES, o que, obviamente, nos coloca sempre dentro de um papel de muita preocupação quando a gente ouve falar em cortes, sobretudo cortes de bolsas ligados a essas áreas mais humanas, porque mesmo dentro das áreas ditas exatas, como é o Centro de Ciências Exatas aqui da universidade, nós também desenvolvemos trabalhos que estão íntima e fortemente ligados às questões humanas. Eu recebo, sim, a maioria dos alunos recebe bolsas. Dentro do mestrado profissional, a maioria deles recebe bolsas também de ajuda para desenvolverem esses trabalhos, sobretudo a partir da CAPES. Tá? A universidade sempre, na medida do possível, ajuda muito, não atrapalhando. Né? Ou seja, onde a universidade respeita bastante bem a ideia de um movimento plural de ideias, de um movimento plural, de uma liberdade de fazer pesquisas que cada um dos pesquisadores recebe. Ou seja, nós nos sentimos muito à vontade para desenvolvermos os nossos projetos de acordo com as nossas pernas e criatividade. Isso me parece muito produtivo, e isso em si, já dentro de um ambiente universitário, é o que a gente pode esperar, né, para desenvolver pesquisas. Um ambiente produtivo, um ambiente da qual se tenha condições de desenvolver projetos de acordo com as especificações, de acordo com as especificidades, de acordo com as habilidades e a criatividade de cada um dos pesquisadores. Tá certo. Só para finalizar, então, você falou bastante na entrevista, né, nessa conversa sobre universidade, ciência, mas na sua visão, qual que é o papel da universidade e do Estado na realização dessas atividades? Muito importante. Eu vejo que o papel do Estado, um Estado engajado, preocupado em manter, né, uma universidade forte, que desenvolva pesquisas, né, que vão cada vez mais interagindo e compreendendo as formas científicas, culturais da nossa população, são fundamentais. Então, um governo e uma universidade pública que incentivem, que desenvolvam pesquisas que vão nessas direções, me parece imprescindível, fundamental. Não vejo como nós poderíamos, num Estado como é o Estado brasileiro, sem uma forte presença da instituição pública. Só não queria agradecer pela sua disponibilidade de conversar com a gente e pedir se você tem algum último apontamento, alguma coisa que você gostaria de falar e que a gente não perguntou nessa entrevista. Agradecer a oportunidade de falar um pouco daquilo que a gente, dentro da universidade, pensa e defende. Eu acho
muito produtivo. Nós vivemos hoje um caso muito diferente, um caso atípico, né? A pandemia provocada, né, pelo coronavírus e essa doença que ele vem com o Covid-19 tem modificado bastante a maneira com que nós interagimos com a própria vida, com a própria cultura, e que a gente, a partir, né, desse momento, a partir disso, a gente consiga, né, fazer uma reflexão de repensar alguns caminhos que a sociedade precisa tomar para que o espaço de produção, o espaço de felicidade, né, das pessoas sejam levadas em conta. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder dizer aqui para vocês um pouco das pesquisas e um pouco do que eu penso sobre o que é a universidade pública. Tá certo. Muito obrigado, Moisés. Então, seguimos na luta pela universidade pública, gratuita e laica. Tá certo? Certo. Muito obrigado.